Os costumes mais nojentos da história. Tá, bora ver isso aí. As pessoas da Idade Média acreditavam que se a mulher lavasse muito as partes íntimas, poderia causar infertilidade, então Tá, vamos continuar. Deixa eu esperar ele terminar a frase, pelo menos. elas não tomavam banho. Ah, não, gente, não. Não é assim, tá? Beleza, as noções de higiene atuais, de longe, são as noções de higiene daquele período. Até porque essa é uma concepção bem mais recente. Mas é fato que eles não tinham uma medicina como é a medicina de hoje também. Então muita coisa se misturava com crenças, se misturava com algo que deu certo uma vez, eles vão tentar replicar, mas não existe nada que relacione o banho com a infertilidade. Na verdade, eles tinham outras teorias para a infertilidade. Por exemplo, por muito tempo se acreditou isso ao corpo feminino, alguma condição do útero, alguma condição dos seios, mas existem também algumas dessas teorias que vão culpar o homem, algo que não era tão comum assim, mas que tentavam teorizar ali sobre a espessura do líquido que sai ali do órgão reprodutor, sobre as características desse órgão reprodutor masculino. Então, não vão existir teorias que associam diretamente o banho à infertilidade, e por isso ninguém tomava banho. Mas é claro que o banho ele foi mal visto em alguns momentos, em alguns lugares do período medieval. Até porque é um grande erro tentar associar o período medieval como se fosse tudo um único território que viveu tudo do mesmo jeito ao mesmo tempo. Eram reinos distintos. Em determinado momento, a gente vai ter uma grande descentralização desse poder, descentralização dessas regras, desses costumes. Então, é incorreto a gente pensar a Idade Média como uma maçaroca única, tá? E, inclusive nessa questão aqui. Claro que vai existir lá na antiguidade um grande costume das casas de banho, dos locais de convivência. As casas de banho eram muito importantes para os romanos, porque era um espaço social também, onde as pessoas iam conversar, iam articular coisas, iam ter um entretenimento ali, adulto, inclusive. E alguns desses costumes foram passados para o período medieval. Só que durante esta Idade Média, vai ter o avanço de algumas doenças, algumas crises. A gente vai ter a peste, a gente vai ter um grande surto de sífilis. Então, o banho vai ser associado, aí sim, a algo imoral, a algo pecaminoso, a algo que tem alguém que tem uma vida muito mundana. Então, por isso, em alguns momentos vai haver um desestímulo ao banho, mas não há nada que ligue esse lance de tomar banho com deixar infértil. Realmente, isso aqui, eu tentei até procurar de onde veio e eu vi um site específico aqui falando sobre isso, mas esse site não indica a fonte, não parece muito confiável, né? Certo? Isabel de Castela, rainha da Espanha e principal apoiante de Cristóvão Colombo, se gabava o tempo todo por ser uma rainha forte e também se gabava por só ter tomado 2 banhos em toda a sua vida, um banho quando ela nasceu e o outro antes de seu casamento, quando tinha 18 anos. Isso aqui é uma lenda urbana que vem juntamente do momento em que se espalha um boato de que ela teria afirmado que não trocaria de roupa até que restasse um único muçulmano na Espanha. Que a gente tem essa noção de que na Península Ibérica houve ali um domínio dos mouros e a Isabel, juntamente com seu esposo, vão ser os reis que vão concretizar a reconquista, o processo de reconquista da Península Ibérica para os cristãos. Então, essa história vem daí. Só que algumas descobertas, um tanto recente, da década passada, de manuscritos de um camareiro que cuidava dela, era um assistente, praticamente um assistente pessoal ali da rainha, revelam que ela tinha um hábito de ter cremes, perfumes, essências. Então, já indicam aí que ela tinha hábitos de higiene.
e que talvez essa história de que ela não gostava muito de banho não seja algo compatível. É claro que a gente vai ter grandes figuras na história que ficaram conhecidas por tomarem pouquíssimos banhos na vida, mas a Isabel, muito provavelmente, ela tomou mais do que esses dois. E vem daí desse fato, vem dessa lenda urbana, essa história de que ela não teria tomado mais do que 2 banhos na vida. O leque era utilizado para que as mulheres não mostrassem os seus dentes amarelados e podres, e também para evitar que as pessoas sentissem o bafo uma das outras. O cuidado Ah, é possível. Aqui já é mais difícil dizer que sim ou que não, mas o leque já foi utilizado para esconder rosto, deixar uma coisa mais provocante, mas para abanar também. Então, por que não esconder ali algo que você não gosta? Então, não dá para dizer se é verdade ou mentira isso aqui. com o cabelo também tinha seus hábitos peculiares. Deveria ser o mais longo possível e o deixar mais oleoso que conseguisse, às vezes aplicando até manteiga no cabelo. Os casamentos eram realizados em junho, porque maio era o mês em que eles tomavam banho, então ficariam um mês inteiro até o início do casamento. Por isso, Tá, isso aqui é mais um mito mesmo, que foi difundido principalmente por conta desse espaço aqui, da internet, né? E a galera abraça porque é algo que corresponde com esse imaginário que ficou sendo colocado na Idade Média de que é um período sombrio, que é um período sujo. Existem muitos outros fatores que podem indicar a incidência de casamentos em junho especificamente. Por exemplo, lá no hemisfério norte é o período do verão. Então, estaria ali um ambiente mais propício para você fazer cerimônias. Mas, mais uma vez, resgatando algo lá do primeiro tópico. Então, pensar o medievo, como um único território de costumes únicos é um grande erro também. Então, por exemplo, no que se tornaria a Inglaterra do período medieval, a maior incidência de casamentos estava ali em janeiro, outubro, novembro, que eram meses em que a gente vai ter animais mais cheios, mais alimentados e dava para fazer uma cerimônia aí. Beleza? Simples assim. surgiu a ideia dos buquês, para que a noiva não fedesse tanto. Normalmente, Mais um dos boatos que surgem com a internet. Na verdade, a gente vai ter flores sendo utilizadas em cerimônia há bastante tempo na Europa, principalmente desde a antiguidade, o uso de flores. Então não surge como uma ideia para abafar o mau cheiro das outras pessoas. normalmente as tiaras e os chapéus tinham uma outra funcionalidade. Eram usados para esconder os piolhos, evitar que eles caíssem na comida durante as refeições. Ok, diferentes tipos de cobertura de cabelo foram utilizados durante o período medieval, era comum. E isso por diversos motivos. Decoro, uma praticidade, por higiene também. Então, falar que era especificamente por conta dos piolhos, acho que é forçar uma interpretação. Mas pode ser que tenha acontecido sim. Mas geralmente essas coberturas, essas coisas que prendiam o cabelo, tinham a ver mais com esses outros aspectos de higiene, decoro, uma praticidade, certo? E aí, curtiu derrubar esses mitos sobre Idade Média comigo? Então fica com esse outro vídeo aqui, no qual também falo sobre Idade Média, agora sob uma outra perspectiva, sobre as minorias sociais da Idade Média. Então curte esse vídeo, se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo e vai lá no outro que eu tô te esperando. Até a próxima!